Em São Paulo, até 31 de dezembro, somente torcida única. Quando eu percebi, com 1 ano e meio, 2, de que as autoridades só falavam bem, estava tranquilo demais, eu falei, isso daí vai demorar para voltar, se é que um dia vai voltar. Eu acho que a medida de torcida única em São Paulo é um atestado público de incompetência do poder público. E hoje, a intolerância do torcedor é muito maior. Hoje a violência é muito maior. Muita gente fala em violência, essa é uma desculpa esfarrapada. Eu acho que o estopim foi a possibilidade de os clubes perceberem que as arrecadações das bilheterias dos bordeiros podem ser uma fonte de receita muito significativa. A gente tem que separar criminoso é criminoso, torcedor é torcedor. Com a torcida mista, sobretudo 50% para cada lado, você tinha alguma precaução na ida e na volta. Eram os 2 momentos que você tinha que tomar um pouco mais de precaução. O caminho que você ia pegar, o ônibus que você ia pegar. Então, isso sim fazia um pouco parte, apesar de todo mundo mais ou menos estar acostumado com o seu trajeto. Corintianos no Morumbi tinham a sua entrada, o seu caminho. São Paulinos, a mesma coisa. Quando era Corinthians e Palmeiras, da mesma maneira. O estádio de futebol era um exercício de democracia e de convívio. Não era era mais uma questão de tiração de sarro e as pessoas iam juntas para o estádio e na hora cada um ia para o seu setor. A vivência desse conflito no campo da possibilidade de falar sobre ele, né? Então de você zoar alguém, de você lidar com essa zoação e de isso fazer parte da convivência humana, ela retira um pouco da carga que se deposita num encontro proibido, como esse encontro entre torcidas rivais num dia de clássico. No caso a cabeça do porco, ela é uma caricatura de um jeito de lidar com o rival que não existe mais, porque não existe mais 2 torcidas no estádio. Antes você podia só xingar o torcedor adversário, falar, porco, não sei o quê. Não pode mais. Itaém, caralho! Aqui é Itaém, Baixada, porra! Uma das coisas que alimenta e mantém vivo o torcedor no estádio, a energia do torcedor brasileiro é a rivalidade, é o querer tirar onda com o corintiano comigo, o palmeirense, vice-versa. A gente se encontrar na padaria e debater entre aspas, e tirar onda, meu time ganhou do seu, é isso que alimenta, é a rivalidade que alimenta o futebol brasileiro. Eu sou totalmente contrário, por exemplo, à institucionalização da intolerância, o que acontece desde 2016 em São Paulo, que é a torcida única. Pensamento único, torcida única, não tem o contraditório, não tem o debate, e não por acaso aquele que se enxovalha na vida pública brasileira, na vida eleitoral, para o futebol também é assim. Não é só eu amo meu time, eu odeio os seus, eu odeio mais o seu do que o meu. Eu odeio mais as suas famílias, suas cores e credos do que as minhas. Isso faz parte do futebol no Brasil, outros países um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente está criando uma geração intolerante. Falando como CPF mesmo, né? Como torcedor, a gente deveria começar pela implementação da punição ao CPF e não ao CNPJ, porque hoje mesmo o Gaviões tem mais de 140 mil sócios e fica difícil uma pessoa só, um presidente, um diretor ou algo do tipo, tá comandando 140 mil cabeças, né? No momento em que não se garante a segurança, não se tem segurança para dar para o torcedor, e em função disso se limita a participação de uma das torcidas no espetáculo esportivo, a gente perde todos, perde o movimento esportivo, perde o poder público e perde especialmente o torcedor. Com certeza, um jogo de 2 torcidas, ele é mais legal. Mas não vale, cara. Todo o esforço que você faz, todo o empenho que você coloca de segurança,
se uma vida é perdida. Óbvio que já existiram brigas e confusões dentro do campo, mas a gente sabe que o principal problema são fora do estádio, né? Dentro do estádio dificilmente existe esse tipo de confusão com as organizadas, então se tivesse mais cuidado, mais segurança e óbvio bom senso dos torcedores também para que isso acontecesse, cada vez mais a gente poderia ver duas torcidas no mesmo estádio, em clássico como era feito antigamente, né? Mas, como você falou, o torcedor tendo esse tipo de atitude fortalece para essas pessoas que querem jogar contra. Enquanto a gente responsabilizar só as torcidas organizadas pela existência da violência e a gente não responsabilizar também as forças do Estado e também os torcedores comuns, né? Porque a gente pode pensar em vários episódios em que torcedores comuns se envolvem com situações de violência física, né? A gente vai ficar preso nesse ciclo de culpabilização que não leva a lugar nenhum, né? Então, quando a gente encontra um culpado, encontra um vilão e quer colocar sobre esse vilão a carga da responsabilidade por tudo que acontece no contexto, a gente não se abre para construir. Então a mídia, ela manipula muito. Eles fazem de uma maneira que mexe com a cabeça de quem não está no estádio e chega a vandalizar a torcida organizada. Eu acho primeiro que é um baita preconceito, como se só pobre brigasse, né? É um absurdo isso, né? Primeiro já tem um preconceito aí gigante. Ou que só torcida organizada só tivesse pobre, não é verdade? Então já tem um preconceito nessa história toda de violência, que nunca foi tratada e combatida pelo poder público como deveria, né? Eu sei por experiência que a torcida única, ela de fato, ela permite que também gente diferente vá ao estádio, mais famílias, eu sei disso, mais crianças, mais mulheres, etc. e tal, que se sentem mais seguras num aspecto torcida única. Mas o princípio dela, de você não poder conviver com o outro, ele é equivocado. De novo, ele só funciona num primeiro momento. O princípio da torcida única incrementa a intolerância. Só no estado de São Paulo, que os clássicos principalmente são torcidas únicas e as brigas não pararam, as brigas não acabaram, não diminuíram. Esses vândalos, eles existem em qualquer lugar, não estão só nos estádios. Em dias de clássico, a gente acabou de ver uma briga da torcida do Cruzeiro contra do Palmeiras, onde eles nem se enfrentaram, não estavam nem na mesma cidade. Então, pro atleta, eu falando como ex-atleta, eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu já joguei um Grenal que metade do estádio era vermelho, metade do estádio era azul. Então, para nós jogadores, eu falando como ex-jogador agora, né? Isso era muito especial, você ter o seu torcedor na casa do mandante, o visitante, mesmo que fossem 4, 5 mil, era sempre muito, muito legal. Eu acho importante ter as duas torcidas, né? Até porque o visitante também gostaria de estar aqui. Então, eu acho importante ter as duas torcidas. É seguro aqui. E mesmo que tivesse as duas torcidas, não fosse só torcida única, lá fora é perigoso. Então, independente de ter jogo ou não, lá fora tá perigoso. Eu acho que não tem nada a ver torcida única. É uma incompetência do Estado em relação a isso. É muito simples não resolver o problema e simplesmente tirar do estádio a outra parte. A base do futebol é a disputa, é a competição e também dentro da arquibancada, dentro do estádio. E nós não temos isso, né? Fere o direito à segurança. É um direito constitucional que todo cidadão tem e que o Estado não garante. No momento que o Estado não consegue garantir esse direito constitucional de proteção que o Estado deveria dar, e em caso de movimento esportivo, de evento esportivo, o próprio movimento esportivo, clube, federação que organiza o evento esportivo,
teria que dar também, não consegue, aí o torcedor se vê agredido no seu direito de poder assistir a um evento esportivo, de poder ter segurança em um evento esportivo. Então é uma falha, um desrespeito a um direito que o torcedor tem como cidadão. Esse princípio constitucional isolado do direito de ir e vir, você pode dizer que esse princípio está sendo ferido. Porém, quando você analisa o princípio do direito à vida e da segurança, ele se sobressai sobre todos os outros. Então, obviamente que ele não é ferido em razão de você garantir a segurança e o direito à vida do torcedor que realmente vai para o estádio para torcer. A gente percebe que falta um entendimento de que aquelas pessoas que estão numa arquibancada de futebol e que fazem parte de uma organizada são pessoas, né? E não são corpos. São corpos também, mas o que eu quero dizer com são pessoas e não são corpos, né? A gente vive num contexto hoje em dia em que em guerras ou em operações policiais centenas ou milhares de pessoas são assassinadas, né? E a contagem é feita por corpos, a contagem não é feita por vidas, a contagem não é feita pelas histórias daqueles sujeitos que estão ali. Aqui a gente não consegue ou não quer deslocar 10 policiais, 5 policiais para fazer uma caravana, uma escolta de uma caravana entre 8 e 10 bairros. Então, simplesmente, a polícia quer fazer aquilo que é mais conveniente para ela, as autoridades querem o que é mais conveniente, quer menos trabalho. Deixa só uma torcida, não preciso ter escolta, não vou gastar meu efetivo, e tá tudo bem, não tem trabalho de divisão no carro, não tem rivalidade, uma não tira sarro da outra. Então, assim, partiu-se para uma coisa que é cômodo para as autoridades, mas que eu acho que é muito ruim para a rivalidade, para a história, para os clubes, para o futebol. Sem dúvida, a torcida única, ela diminui os custos do Estado e você consegue colocar aquele aparato policial que seria destinado a mais para o estádio, você consegue fazer com que ele seja destinado para outro setor da população, para outros lugares da cidade que são mais carentes de polícia. Não tem cabimento. A gente tem um futebol que é feito por segurança privada e particular e pública. A gente é feito um jogo de futebol que parece uma coisa bizarra, só tem uma torcida. Só em São Paulo isso continua acontecendo desse jeito e não melhora nada, as coisas só pioram. Então, acho que é uma sequência de atitudes que elas só pioram o que é. Então, não pode torcida, não pode brincar, não pode tirar sarro. Então, acho que a mídia tem culpa quando a mídia abraça que, assim, é melhor assim. É melhor assim. Não é melhor assim. A mídia só serve para falar as partes ruins, entendeu? Infelizmente, tem acontecimentos aí, não vou expor minha opinião, porque talvez muitas pessoas não concordem comigo sobre os recentes acontecimentos, entendeu? Mas é o que eu falo, isso aqui eu protejo de toda maneira, mano. E eu acho que algumas pessoas não entendem a vibração, isso aqui é minha segunda pele, mano. Eu acho que tem pessoa que acaba não entendendo isso e é muito moldada pela mídia e acaba nem querendo chegar perto com medo. Mas assim, a gente aqui é uma família, entendeu? A gente não vai hostilizar ninguém se a pessoa não fizer nada com a gente, entendeu? Clássico em estádio eu não tenho experiência nenhuma, nunca fui em estádio para assistir clássico. Quando era liberado as duas torcidas eu era muito novo, então nunca tive ninguém para me levar em estádio. Então eu acho que eu nunca tive essa vivência de presenciar um clássico assim em estádio. Acho que essa medida da torcida única não faz nenhuma diferença. Não vejo a necessidade disso, até porque em outros estados não tem essa medida e acontece jogos. Infelizmente também acontece brigas, mas também nunca deixou de ter briga de torcida organizada. São números
que evidenciam que o retorno de famílias, crianças, mulheres para o estádio é muito maior quando se tem um jogo de torcida única. A gente vê que quando junta duas torcidas acaba tendo um conflito. Eu me sinto muito mais seguro trazendo meu filho no estádio com uma torcida só. Então eu prefiro do jeito que está. Eles têm o dia do jogo do mando deles, a gente tem o nosso e tá ótimo assim, tá excelente. Eu acho que é muito mais seguro dessa maneira. Tanto que hoje a gente consegue ter família. Eu vi época em jogo de futebol que não existia mulher dentro do estádio. O estádio se transformou num lugar mais agradável para as mulheres, para os pretos, para os gays, porque as leis passaram a valer. Não só nos estádios, como nos lugares. Foi sempre muito difícil ser mulher e pegar ônibus. Há uma sensação de impunidade no ar, ou seja, as pessoas têm no imaginário de que o ambiente esportivo ele permite condutas que na rua não se permite. Ou seja, na rua as pessoas não saem para agredir quem é diferente. Ou pelo menos não se tem tanta informação com relação a isso, né? Às vezes se tem casos de homofobia, casos de racismo, uma discriminação que as pessoas usam da violência para se manifestar e se posicionar contra a diferença, que é um ato de barbárie, um ato contra a civilização. Mas no ambiente esportivo parece que as pessoas se autorizam a fazer coisas que elas não fazem no dia a dia, nas ruas. E a sensação de impunidade, quando a gente vê uma manifestação repetida de violência e depois não vê uma punição exemplar, faz com que essas pessoas imaginem que, olha, aqui no ambiente esportivo isso é permitido. A gente vive nessa espetacularização da violência de alguma forma, né? Então a violência, sim, acaba sendo uma forma de se expor, de se fazer presente. Talvez isso comece agora a ser trilhado o caminho de decisões em conjunto do torcedor comum, do torcedor organizado, dos clubes, federações, confederação e das polícias junto com o Ministério Público para um trabalho em conjunto para o retorno dessas torcidas em breve para o estádio, para um trabalho de conscientização. Não é de imediato, mas em algum momento isso precisa ser iniciado para que a gente tenha esse trabalho de conscientização e diminuição dessa intolerância, pelo menos durante o espetáculo no futebol. Sofremos uma puta pressão da imprensa, 2 torcidas. Tá bom, morre uma pessoa. Aí vocês vão lá e vão falar, pô, mas a polícia não fez nada. Pô, mas eles não queriam 2 torcidas? Pois bem, o número de mortes seguiu praticamente igual. Desde a implementação de torcida única, que é em 2016, no estado de São Paulo, eu não estou só falando da capital, tem interior, enfim, eu estou falando de maneira geral do estado de São Paulo, tem mais de uma morte ainda por ano. Santos,